Glória a Deus. Vamos lá, a palavra do Senhor. Tá. Para a glória de Deus. Tá? Deus abençoe Deus abençoe. você, a sua família. É uma alegria ter você aí do outro lado, onde nós vamos ler aqui a palavra do Senhor em 1 Samuel, no capítulo de número 1. Vamos ler ali os versículos 1 até o 5, tá bem? Havia um certo homem levita da tribo de Ramataim Tesofim, Ramataim Zofim, que habitava na região montanhosa de Efraim, chamado de Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho de Zufe, o Efraimita. Elcana tinha duas esposas, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum. Todos os anos Elcana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que se ofereciam os sacrifícios, Elcana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Porém a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era seu amor por ela, ainda que o Senhor não a tivesse permitido gerar filhos. Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor, tá bem? Queridos, o livro de 1 Samuel, do capítulo 1 até o capítulo 20, nos traz aí uma história extraordinária de um homem chamado Elcana e de duas esposas, a Penina e a Ana. E nós vamos trazer essa pregação aqui dentro da tipologia bíblica. E vamos ver o que o Senhor tem para nós aí nessa oportunidade. O nome Elcana significa Deus criou ou o Senhor adquiriu. E aí nós vamos ver então que Elcana é a tipologia do esposo. Nós vamos ver aí também a figura da Penina. E o seu nome significa pedra preciosa. E também temos aí a terceira personagem que entra nessa história, a Ana, que significa graciosa ou ainda cheia de graça. Na tipologia bíblica, nós temos a figura do esposo, da primeira esposa e da segunda esposa. Ora, quando você traz isso aí para a tipologia, nós vamos ver que Elcana é o simbolismo, a tipologia do esposo, do próprio Jesus. E as esposas são duas igrejas. E nós vamos ver aqui na história que uma das igrejas tinha almas e a outra não tinha. Que uma das igrejas tinha filhos e filhas e a outra era estéril. Vamos ver então aqui, segundo o que Deus nos alcançou. Versículo 2. Elcana tinha duas esposas. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos. E Ana, no entanto, não tinha nenhum. No versículo 2, a Bíblia fala claramente de duas esposas. Quando a gente vê na Bíblia o número 2, nós temos aí a pressa de Deus, quando aparece o número 2, e temos aí também o testemunho de Deus. Temos aí Deus falando de duas esposas, dois extremos, uma com filho, outra sem filho, duas igrejas, uma com muitos filhos e a outra sem filhos, esposa
como já falamos aqui, a tipologia da igreja, ou ainda se refere muito nos textos bíblicos como noiva. Aleluia. No versículo 3 diz a Bíblia: todos os anos Elcana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdote do Senhor. Eles apresentavam-se perante o sacerdote. O sacerdote aqui, o sacerdócio aqui, a figura de Deus. O esposo Jesus apresentando as esposas para Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E todos os anos se apresentava perante Deus. Nos versículos 4 e 5, no dia em que oferecia sacrifícios, Elcana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era o seu amor por ela, ainda que o Senhor não tivesse permitido gerar filhos. No versículo 4 e no versículo de número 5, nós vamos observar que o esposo cuidava das duas e preocupava-se com Ana. Elcana cuidava da Penina, mas amava Ana. Ora, nós estamos vendo aqui a figura de um esposo que ama as suas noivas, as suas esposas. Nós estamos vendo aqui a figura de Jesus, que ama as igrejas grandes e as igrejas pequenas. Nós vamos ver aqui a figura de Jesus, que sustenta a esposa e os muitos filhos. E também de Jesus, que se preocupa com a esposa que não tem filhos e a ama por causa disso. Aleluia. Porque a vontade de Deus é que ambas gerem filhos. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui, na figura do Elcana, aquele cuidado amoroso de Jesus para com as igrejas. Aleluia. E se você quer, de uma maneira bastante específica, ver o que Jesus pensa das igrejas, aleluia, é só você estudar as 7 igrejas do Apocalipse. Lá no versículo 7, no versículo de número 6, melhor dizendo, Penina, a rival de Ana, provocava e humilhava Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Ora, se a palavra de Deus está falando de 2 mulheres, e na tipologia bíblica a mulher é a igreja, nós vamos ver aqui a igreja que tem filhos perseguindo a igreja que não tem filhos, com ciúmes. E a Bíblia diz que a maior tornou-se rival da menor, porque por não ter a presença do esposo. Oh, aleluia! O esposo ia lá, levava o alimento para a Penina, os filhos e as filhas, a deixava e ia dar atenção maior para aquela que ainda não havia gerado os filhos. Aleluia! E nesse mover da ausência do esposo na maior, a maior passa agora a ter inveja, porque perdeu a presença do esposo. Glória a Deus. Tornou-se rival. No versículo 7, isso tudo acontecia ano após ano. Sempre que eles subiam à casa do Senhor, a rival de Ana a ofendia, e ela passava o tempo todo solitária, chorando sem comer. Aleluia, Jesus.
no versículo 7, nós vamos ver aí uma perseguição afinco, uma perseguição maior de uma rival que não suportava que a menor tivesse a presença do esposo. Aleluia! Isso aí é bíblico. Nós estamos nos últimos dias. Em 1 Coríntios diz que o Senhor vem se manifestar aos pequenininhos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Do versículo 7 até o 10, nós vamos ver aí o sofrimento solitário de Ana. E no 10 diz: e com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. Não é porque a igreja é pequena que ela deixa de ser do Senhor. Não é porque a igreja não tem relevância para a sociedade que ela deixa de ser do Senhor. Não é porque a igreja é pequenininha que ela não é nada. Ao contrário, a igreja pequena, por menor que seja, mesmo que seja uma gota no oceano, sendo igreja, vivendo lá o sacerdócio, é lá mesmo que está a presença do esposo. Aleluia! E pode ter certeza, que assim como a Ana, aquela que não podia gerar, vai passar a gerar. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Vamos ver mais, versículos 11 e 12. E a Ana fez o seguinte voto, dizendo: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiser dar atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti, Senhor, por todos os dias da sua vida. O seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Enquanto ela seguia em sua oração na presença do Senhor, Eli observava os movimentos da sua boca. Aleluia! O voto. A Ana vivia com compromisso com Deus. A Bíblia não fala das características da Penina, apenas que era rival e invejosa. A Bíblia não fala das particularidades da Penina, mas fala da intimidade da Ana. Aleluia! Fala que a Ana buscava. Veja que a Bíblia, ela não dá a atenção ao que Penina faz, registra e passa a mostrar a Ana, porque Ana buscava ao Senhor. Cuidado, igreja grande, porque as igrejinhas pequenininhas buscam ao Senhor. Aleluia! Você que já gerou muitos filhos e filhas, glorifique o nome do Senhor, mas lembre-se que tem muitas Anas por aí que talvez ainda sejam estéreis, não tenham produzido os frutos relevantes aos olhos humanos. Aleluia! Lá no versículo de número 14, diz a Bíblia, e lhe repreendeu: mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Ora, o Eli não estava entendendo nada. E na figura do Eli, nós vamos ver aqui o julgamento dos homens. Aleluia! Ora, se é tão crítico, se é tão prejudicial criticar as grandes, será que não é nocivo perseguir as pequenas? Coloque esse pensamento aí no teu coração. Observe, porque o Eli estava tendo aqui julgamento dos homens com a menor. Aleluia! Não se vê Eli indo a Penina, se vê Eli indo lá na Ana, porque julgou ele como se fosse homem, apesar de logo a seguir ele entender e abençoar. Nós esperamos que os homens entendam essa palavra. Entretanto, Ana lhe replicou com estas palavras: oh, não, meu senhor, pelo contrário,
Sou mulher tomada de amargura, não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava, isto sim, a derramar a minha alma diante do Senhor. A Ana, a estéril, derrama sua alma, a Penina não. A Ana está preocupada com o espiritual, a Penina com o terreno. Afinal de contas, ela já tinha tudo. Olha o que a Bíblia diz. Tu que diz que tem tudo, mas não tem nada, né? Diz lá, livro de Apocalipse. Glória a Deus, aleluia. A bênção e o crescimento virá. Está registrado quando o Eli entende e abençoa no 17 e 18. Glória a Deus. Lá no versículo 19 diz a Bíblia: bem cedo no dia seguinte, Elcana e toda a sua família levantaram-se depois de haverem adorado o Senhor, retornaram para casa em Ramá. Elcana teve relações sexuais com a sua esposa Ana, e o Senhor lembrou-se dela, respondendo favoravelmente a sua oração. Aleluia! A aprovação pela busca de um filho. A aprovação pela busca de almas e não de dinheiro. A aprovação de Deus quando se busca a salvação de almas e não se busca cifras, não se busca enriquecer usando o evangelho, distorcendo o evangelho para arrecadar fortunas. Aleluia. Você estude a vida de Ana e você vai ver que a Ana queria filhos. Glória a Deus. E isso é divino. Você não vê a Ana pedindo bens materiais. Ela era rivalizada, invejada, perseguida, caluniada, vivia em silêncio, chorando, consagrando ao Senhor, em busca de almas e não de dinheiro. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 20. Assim Ana engravidou, diz a Bíblia, e no devido tempo deu à luz um filho, a quem o chamou de Shemuel, ou então Samuel, explicando: eu roguei ao Senhor. Nasce Samuel, o último grande juiz e o primeiro grande dos profetas. Por ele passou Saul e o rei Davi. Aleluia. A quem Ana gerou. Samuel não era filho da Penina. Observe, orgulhosos, que quem produziu a Ana foi uma serva humilde, foi uma igreja humilde, gerou Samuel. Aleluia. Quero dizer que os filhos são gerados de acordo com a busca, aleluia, pela salvação das almas. E observe, senhores, porque Samuel é a tipologia da vinda de Jesus. Jesus veio pelo pequenininho. Jesus veio por Ana, por aquela que não tinha filhos, de onde ninguém imaginava. O último grande juiz, o primeiro grande profeta, a tipologia da promessa. Cuidado, orgulhosos, porque a promessa pode muito bem sair das grandes e ser transportada para as pequenas. E o nome de Jesus ser glorificado. Quem recebeu foi aquela que buscou almas. Receba essa palavra aí, tá bem? Em o nome de Jesus, que Deus abençoe você. E se você é estéril ou ainda não recebeu, vá para o joelho. Deus pode dar aí uma grande vitória. Em o nome de Jesus. Glória a Deus.